Nessa oportunidade, nós vamos falar sobre os Gideões, já que estamos com o evento rolando, né? E vai até o dia 5 de maio, dia 6, melhor dizendo, até segunda-feira, né? E durante esse tempo nós tivemos aí vários pregadores pregando, famosos, conhecidos e tal. Dentre eles, o Zesiel Gomes, que já tem mais de 70 anos, tem também seu filho, Zesiel, acho que é Zesiel Gomes Filho, né? Que vai pregar nesse evento aí. E o Zesiel, o pai, o Gomes, ele deu alguns recados interessantes para o presidente Gilmar dos Leões ali do evento e também para o presidente da convenção, o senhor Nilton dos Santos. E para o senhor Zilmar Miguel, ele falou algumas verdades que se estende para os demais, bem como para toda a igreja na face da terra. A gente tem que pensar nesse sentido. Primeiro, ele disse que os Gideões não precisava de show de celebridades. Precisava, sim, de gente vocacionadas, com paixão por missões, e não pessoas apenas por distração ou querer fama, se aproveitando do evento. Chegou a dizer que os Gideões, no seu início, não trazia ninguém para dar fama, e sim o contrário. Vinham pessoas, pregadores, para contribuir com o evento, enaltecer ainda mais o evento e ajudar na obra. Segundo recado, disse que os Gideões têm que prezar por pregadores com mensagens simples, sem essa de muita teologia, de muito PhD, de muita academia teológica, porque assim como tivemos Paulo, um erudito, formado no conselho de Gamaliel, ali na escola de Gamaliel e tal, com toda a retórica, oratória, com toda a sabedoria, nós tivemos Pedro, que era simples e que não tinha muita sabedoria. Então, ele falou que necessário é prezar ou deixar pregar pregadores que estejam com a sua vida no altar e que não necessariamente precisam ter curso teológico para pregar. Terceiro ponto, banir aquilo que ele chamou de corrida de São Silvestre gospel, que é um querer se aparecer mais do que o outro. Uma corrida, uma disputa. Se tem um problema das celebridades, tem um problema da disputa. Das celebridades querendo, então, derrubar outras. Está em evidência, em destaque. Quarto recado, que ele chamou de maratona de oratória e retórica. Abolir essa maratona de retórica e oratória dos pregadores. Foram recados diretamente para os gideonitas e para o presidente Zilmar Miguel. O quinto recado do pastor Zesiel Gomes. Para quem está chegando aí, eu estou falando das falas, ou vamos colocar assim, até profecias, o recado de Deus do pastor Zesiel Gomes ao Zilmar Miguel, presidente dos Gideões aí. Então, o quinto que ele destacou: acabar com a Fórmula 1 das estrelas do cântico. Tem aqueles que querem se aparecer mais, né? Tem o estrelato das cantoras, dos cantores. Abolir isso. Colocar a gente para cantar que esteja com a sua vida no altar, que seja dedicado à obra de Deus e que vai cantar para louvar o Senhor e não para ter louvor de si.
louvar o Criador e não ser louvado. Depois, o outro recado é dizer não às missões, fazer as missões, que não se restringem apenas a pegar um microfone e começar a falar, mas de outras formas, fazer missões na rua, em casa, profetagem, por aí em diante. Também falou que não deveríamos aceitar, ou lá não deveria aceitar no caso, os filhinhos de papais para estar no poder, ou estar pregando. Deu uma leve direta ali ao Reuel, né? E isso, inclusive, ele falou não só para o Gilmar, mas também para o presidente das convenções, o senhor Newton dos Santos, me parece até pastor de Blumenau, né? E que, segundo informações aí, ganha uma boa bolufa de dinheiro, né? Por ser presidente. Chegar a dizer que ele ganha 50 mil. É. E esse, cabe fazer um adendo, recebeu uma profecia do Zesiel Gomes, né? Dizendo, ei, vem cá, você tem um chamado missionário, é para a Índia, e lá Deus vai te usar para ganhar alguém de alguma tribo lá, e Deus vai fazer uma grande obra. Você crê nisso? Ele timidamente, acanhadamente diz, creio. Porque na realidade ele não quer, não tem intenção. E ainda o Zesiel disse, olha, não é para mandar representante, é você que tem que ir. Ele vai deixar o conforto, a comodidade dele, se é que ele ganha 50 mil, e também dizem que tem um apartamento de luxo, vai deixar isso para sofrer em missões na Índia? Acho difícil, né? Acho difícil. E também falou referente ao Zesiel, o outro recado, né? Na verdade foram 7, eu estou acrescentando um outro, que é a questão de pregar sem ter microfone. Como isto? Ele disse que não é só aqueles que estão com o microfone que têm a missão de pregar, todos nós temos. Isso é verdade, porque pregar significa proclamar, anunciar, contar a história de Cristo, e qualquer um pode fazer. Inclusive, ele citou a possibilidade por via internet. Então, em suma, esses foram os 7 ou 8 recados que o Zesiel Gomes passou, que, segundo ele, seriam de Deus para melhorar o evento dos Gideões missionários. Então já é o terceiro pregador que eu vejo que pregou palavra de salvação, de arrependimento, de exortação para todos. Eu disse que eu já vi a pregação do Eliseu Rodrigues, isso tudo aqui do canal do YouTube do próprio Gideões, né? Não estive lá no evento. Então, o Eliseu Rodrigues, tivemos o Júnior Trovão e agora o Zesiel Gomes, que, diga-se passagem, é um dos pioneiros dos Gideões, que tem uma pregação muito linda, muito calcada do Evangelho, sem, de fato, essas inovações aí de neopentecostais, ser muito reteté, ser muito, vamos dizer assim, louvor a si mesmo, mas louvor a Cristo, exaltando a Cristo, sem essa questão de confissão positiva de fé, de determinismo e outras heresias. Inclusive, a sua pregação, ele pregou sobre heresias, ele pregou sobre missões, e esse evangelho do reino será pregado por todas as partes, e então virá o fim. Inclusive, ele falou algo que eu concordo plenamente, que dizem que o evangelho do reino é um outro evangelho, não é o evangelho que devemos pregar. Ele refutou isso, e eu concordo. Porque, então, tem vários evangelhos para nós pregar, porque tem livros dizendo que o evangelho do reino é o evangelho para o milênio, não é o evangelho esse. Nós estamos vivendo o tempo da graça para pregar, para salvar o povo, para o arrebatamento, ou se
dormir no Senhor, então depois ser arrebatado. E ele refuta, dizendo que isso é uma heresia plantada pelo maligno para desviar o foco, que é a evangelização. E eu concordo. Inclusive, ele cita que, se nós formos acreditar assim, então a Bíblia fala de evangelho da graça, a Bíblia fala de evangelho de Cristo, então é tudo um outro evangelho. Quantos evangelhos nós vamos pregar? Né? Quantas boas novas, que é a tradução da palavra evangelho, nós vamos pregar, então? É uma distorção. Inclusive, quem defende essa tese é o Mário Persona, ou Pessoa, né? Uma persona, que diz que existe distinção do evangelho do reino e do evangelho da graça. Não tem. Porque se tivesse essa diferença, nem a igreja estaria pregando, né? Igreja primitiva. Então, tem muita heresia, tem muito extremismo. E a pregação do Zesiel Gomes, na minha opinião, foi a melhor dos três que eu vi. Porque foi simples, não teve muito auê, ele pregou na palavra, pregou sobre a importância da evangelização, pregou sobre a diferença de tipos de pregações, pregação especulativa, pregação informativa ou investigativa e a pregação da mensagem de Deus, que é a diferença. Porque, segundo ele, a mensagem de Deus tem que estar calcada no quê? Na investigação, procurar pela ciência, pelo conhecimento e também de ter compromisso com Deus e receber dos céus. Isso configura o que Jesus disse, por intermédio de Pedro, né? Porque a boca era de Pedro e a palavra de Jesus. Para crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E Jesus também disse, né? O povo erra por não conhecer as Sagradas Escrituras e nem o poder de Deus. Então, de acordo com as pregações aí que eu vi, achei essa do Zesiel Gomes muito boa. Remete ao passado das obras, dos eventos missionários, que tinham mais pulso firme, pé no chão, oração, santidade, que não era esse oba-oba que aí está, que não era essa compração para pregar. E ele criticou isso também. Porque sobe qualquer um lá em cima, né? Pagando, canta. Pagando, prega. Não pode ser assim, né? Depois ele entrou no campo ali das profecias, deu uma profecia lá para alguém lá que teria sido curado, uma revelação. Deu a profecia para o presidente Nilton Santos da convenção, deu este recado para o Zilmar Miguel, que é o presidente ali dos Gideões e tal, e deu para alguns filhos, aí parece que até tinha ali o cameraman, parece que era parente dos Bernardinos, alguém falou, ele também deu ali uma profecia e tal. Eu, sinceramente, sou um pouco contra aqueles exageros ali. Ele vai lá orar, dá a profecia, ele toca na pessoa, a pessoa cai no chão. Cair no chão, essa doutrina não é de Cristo, não. Nem é do Pentecoste. Aí o obreiro vai ter que ir lá tocar no sujeito para ele sair, porque senão o Zesiel ia bater nele ou ia pisotear ele. Fica como adormecido, é uma espécie de hipnose. Aí deu uma profecia lá para duas mulheres, também, glória, glória, tá, ok. Mas depois também caiu no chão. Porque uma coisa é sentir o poder do Espírito Santo e até dar um pulo, uma coisa assim, eu não sou muito contra. Agora, cai no chão e até passa vergonha, as irmãs têm que colocar aquela roupa para não aparecer as peças íntimas daquela mulher. Sem vergonha, né? E até escândalo, né? O culto tem ordem e decência. Eu não sou contra a manifestação do Espírito Santo, mas tem algumas que são excêntricas por demais, querendo aparecer por demais as pessoas que, assim, em tese, aparentam estar com o Espírito de Deus. Porque o Espírito é sujeito a profeta, né? O profeta tem controle de si. É qualquer coisa para fazer cair no chão. Isso veio da unção da onde? De Toronto, no Canadá. Reteté, né? Reteté veio lá. E já era combatido pela Igreja da Assembleia de Deus
já pelos seus fundadores, Daniel Berg, Gunnar Wingren, na década de 20 e 30. Inclusive tinha aqui em Santa Catarina já alguns movimentos nesse sentido. Parecido, né? Não com esse nome de reteté ou de unção de Toronto. E essa doutrina de cair no chão vem dos americanos, vem de Kenneth Hagin, que tinha a unção também do riso. E tudo isso. Isso não é bíblico. Não é bíblico. Onde que os profetas recebiam, né? Aliás, as pessoas recebiam dos profetas um recado e eles caíam. Agora, a pregação do Zesiel Gomes foi muito interessante, o pai, né? Quando ele falou sobre como foi no início, será no fim. A igreja no início recebeu o dom do Pentecoste. E foram várias nações que estavam ali, 14, me parece. E agora também será todas as nações. Cumprindo até a profecia de Joel, né? Que cumpriu naquele dia de Pentecostes, vai cumprir ainda muito mais. Porque nós temos a possibilidade de estar pregando o evangelho do Rei Jesus, para todos, na internet. O Google está proporcionando isso. E é permissão de Deus para pregação. Porque essa minha pregação aqui, até no próprio YouTube, dá para traduzir ela para o inglês, para o português, para qualquer outra fala ou idioma, por meio da tradução, né? Vai aparecer em letras. Já até testei esse mecanismo, ferramenta. Às vezes dá alguma atrapalhada, mas uma hora fica 100%. Então, o evangelho vai chegar a todos os quatro cantos. E chegando, chegará ao fim. Porque é necessário pregar, necessário missões. Né? E nisso eu concordo plenamente com o pastor Zesiel Gomes, como já disse. Por enquanto, o melhor pregador que eu vi aí nos Gideões. Os demais, muita firula, muita oba-oba, muito reteté, muita passada, muita petição de dinheiro, de oferta, de voto. Nada de compromisso com o evangelho, nada de colocar a vida no altar, nada de ter uma pregação para o povo se alinhar no caminho certo. Inclusive, o Zezé citou o Cezino Bernardino, quando começou a obra, que eles eram bastante tementes, né? Eles oravam muito, que santificavam bastante. Diferente de hoje, que está realmente complicado. Porque você encontra ali, quantos pregadores pregaram? São mais de 100, segundo a lista. Quantos que você pode apontar como pregador genuíno do evangelho, com compromisso, com fidelidade e tal? Que não ficam ali na questão do reteté, muito, da prosperidade, teologia e tal. Quantos? Você conta nos dedos, né? Se for 10% é muito, ou seja, 10, um pouco mais de 10. Porque mudaram, né? Começaram no espírito e acabaram na carne. E por isso que o Zesiel disse para o Zilmar, Miguel, parar de trazer celebridades acima do púlpito para pregar nos gideões. Coloque pessoas simples, que não têm tanta fama, mas que têm temor de Deus, têm o Espírito de Deus, que tenha a diferença, que seja Pedro, não tenha um curso teológico, mas tem o curso dos cursos, que é a santidade para estar com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele disse uma sentença muito maravilhosa, né? Que a verdadeira celebridade, ou as celebridades são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é cantora ou pregador. É verdade. Você vê a diferença de alguém que já tem uma certa bagagem espiritual, uma certa experiência no Evangelho, para aqueles que não têm e não têm nem compromisso com o Evangelho, né? Esse, além de ter uma bagagem, ainda é calcado na palavra de Deus. Sabe o que está fazendo, sabedoria, já com quase 80 anos. Né? Então foi um dos poucos aí que arriscou pregar um evangelho bastante firme. Eu já falei, comentamos lá no canal do Amigo Policial sobre o Júnior Trovão. Também foi surpreendente a pregação dele.
Mas a do Júnior Trovão tem muito, né? Aquele fenômeno do Glória, do tal, reteté e tal. E do Gesiel foi bem equilibrada, dá para entender a mensagem, o começo, o meio, o fim. É mais interessante, mais clara, pelo menos. Aliás, eu comecei a ver algumas outras pregações do Júnior Trovão, me parece que ele sempre foi um pregador assim de concerto, de demonstração de idade e tal, né? Vamos ver. Pelos frutos conhece as árvores, né? Também conhecemos vários aí que pregavam, mas depois mudaram, né? Marco Feliciano era um, ou foi um, né? O Abílio Santana também pregava de alguma outra maneira, já tá bastante assim. Relax. E há quem diga que quando ele pegou o Jefté, Deus abre, ele estava falando para o Reuel, né? Porque ele tinha muita amizade com o Reuel. Para ajudar o Reuel. O Zezéu já deu uma. Já deu, de fato, uma leve alfinetada, dizendo: olha, esse aqui foi levantado. Mas também tem outros problemas, né? Mas esse foi levantado aqui, esse da convenção, não é porque ele é filho de papai, não. Dando claramente evidência. O Reuel só era pastor por causa do Cezinho Bernardino, né? E nem os outros irmãos dele pegaram. Até dizem que tem um dos irmãos do Reuel aí que tá passando necessidade, não sabemos se é verdade, mas tá aí nas internet, né, da vida, vamos dizer. Isso não é fofoca, é evidência, tá falado, né? Porque o pessoal acha, fofoqueiro, isso, aquilo, aquele outro. Não, é só o que está na realidade. Diz que esse da convenção também tem algum problema. Diz que o Zilmar Miguel parece que é primo, não sei se é desse primeiro aqui, desse Nilton Santos, ou do vice das convenções. E aí, por isso que colocaram ele e tal. Mas vamos aguardar, né? O que vai ser dos eventos de Deus missionários. Nesse ano está sendo bastante exortativo, né? Não deveria ser diferente, porque é a primeira vez que o Miguel está aí, né? Inclusive parece que nem participava, e nem esse da convenção, muito dos eventos judeus missionários estão participando agora porque estão na cabeça, né? São líderes. E é assim, né? Parece até que os filhos também parecem, ou estão apresentados aí, que nunca também estavam ligados com missões. Quando interessa, o povo vai, né? Quando não interessa, o povo não vai. Interessa monetariamente, né? Porque eu sei que toda obra missionária tem o seu custo. Agora, cobrar exorbitantemente como eles cobram, ter altos cargos com muito salário, né, ou altos salários. Paulo pregava e trabalhava fazendo tendas, né, quando não dava. Não queria ser pesado ao povo. Sabendo ele que é de direito, o obreiro cedindo do seu salário. Mas ele abdicou um dado momento, ele não queria realmente se beneficiar da boa-fé do povo. E esses ratões que aí estão, eu não estou falando necessariamente só dos Gideões, ou dessa gente que está aí nos Gideões, como também de muitos outros, de outras igrejas, de outras denominações ditas cristãs. Exagero por demais, né? A petição de votos e ofertas e tal, e também de ter o seu salário. Não, contento em ganhar um salário, 2 salários mínimos, tem que ganhar de 10 mil para cima, né? Isso é um cabeça mesmo, né, de convenções das assembleias, né, de cada estado. Então nem se fala. Se é um pastorzão de cada regional, de cada sede, então também nem se fala. Agora, os Gideões, esse 2019, vai ficar marcado com a primeira vez que um presidente mesmo eleito, esteve presente. Vai ficar marcado com essas pregações aí de exortativas do Zezéu Rodrigues, do Júnior Trovão, principalmente Júnior Trovão e mais até eu diria do Gesiel Gomes. Ainda temos outros pregadores, obviamente, que eu vou assistir para ver. Vai ficar marcado também um maior número de petições aí. Inclusive eu estava vendo no canal do Jefferson lá Cardoso. Parece que o próprio Zilmar Miguel interrompeu alguém que estava pedindo muito lá, oferta. 22 pessoas que pudesse dar 1.000, um pouco mais de R$ 1.000. E ele disse, não, os irmãos podem dar o que tem aí, que for para ajudar já tá bom. É, também é uma mudança boa, e é isso mesmo. Porque Deus olha a oferta de cada um, né? Não precisa lá estipular, fazer aquela
patifaria tudo, eu já diria. Porque é uma espécie de patifaria, de covardia mesmo. Ainda coloca o nome de Deus, né, para ludibriar o povo, dando revelação. Não existe revelação e não existe profecia de Deus referente à da oferta. Aponte isso da Bíblia. Não existe. Quem corre atrás de oferta, de prêmio, são os avarentos. Nós temos o exemplo de Geazi, que Naamã queria dar alguma ajuda para o profeta Eliseu, ele não quis, recusou. E o Geazi, avarento, foi lá atrás e pegou. E o que aconteceu? Ficou leproso. A lepra que estava em Naamã foi para ele. E tem muitos aí leprosos, sentido metafórico da palavra, no pecado mesmo. Estão imundos. Enquanto não se humilhar, vão ficar imundos e vão perder a salvação. Por quê? São avarentos mesmo. Mas eles dão revelação aí. É isso que eu fico pensando. E em muitas igrejas, não é só no Gideões, não. Por que eles não têm a coragem de dizer, pera lá, revelação aqui de voto, de oferta, não tem. O Reuel fez isso. O Reuel fez isso. Foi em 2017 que veio aquele senhorzinho que estava lá. Como profeta, ele disse, eis homem, a tua capa vai cair. Que estás pegando mentira, mentiroso. Porque ele estava dizendo, irmãos, quem crê em revelação, aí ele levantou. Eu estava tomando banho, Deus já estava me revelando. Reuel falou isso. Deus estava me revelando que tinha pessoas aqui que poderiam ajudar uma campanha com 5 mil reais, com 10 mil reais. Ele vai revelar isso, meus caros. Abra a vossa mente. Deus não precisa revelar isso, não, porque quando a obra é de Deus, o Espírito de Deus toca nas pessoas para ajudar conforme elas quiserem, puderem e tal. Porque ela já sabe que a obra necessita. Mas esses camaradas, eles querem só a gordura e a lã das ovelhas, né? Eles não têm preocupação com o evangelho, com ganhar almas. O Júnior Trovão pregou isso, o Zesiel também pregou. A importância de ganhar almas. Não é de encher os cofres. Não é de bater metas para arrecadação. E se não bater a meta de arrecadação, então vai ser trocado de igreja. Isso já virou realmente uma patifaria, como eu estava dizendo, a covardia dessa gente. Por que é covardia? Porque o sujeito utiliza o nome de Deus, as pessoas ali incautas creem piamente, não ficam no evangelho, não lê a Bíblia, às vezes porque também não pode, não tem consciência disso tudo, e são enganadas por essa gente. A obra precisa, sim, de ajuda. Mas tem que ser investido lá, né? Tem que ir lá para o destino, para o pobre, para o necessitado, para o órfão, para a viúva, para o missionário, para o pregador de fato, aquele que dá toda a sua vida em nome das missões. Então isso tem que ser corrigido nos Gideões, né? Mas quem vai ouvir um mero falador aqui, o conteúdo edificante, o Bruno G, o irmãozinho aqui que nem se destaca como pastor, nem como nada, né? Tem que chegar alguém lá e dizer, olha, revelação de voto, revelação de oferta, isso não é de Deus, isso é da carne. Sai daí, diabo. Sai daí, demônio do Deus Mamon. Saia, Deus Mamon, da mente dessa gente. Saia, é Deus Mamon. Matéria, dinheiro. Deus é o dono da prata e do ouro. Ele não precisa nada. A obra dele precisa. Mas a obra dele não é templo, né? Inclusive o Zesiel Gomes falou sobre isso. Que tem muitos que vão lá, tem um templo de mármore. Você vai lá, chama ele para fazer missões, mas ele não quer. Ele quer aquela mansão, né? Da sua casa, do seu carrão. É a casa toda feita de mármore. Porque está ali, que nem diz ali em Apocalipse, né? Jaspe, de jaspes e cristal, né? Só falta estar nisso. Acho que é conforto, comodidade, nada mais, né? Porque é um nicho fácil de se enriquecer e de ter aposentadoria e de ganhar a vida, né? Com mentiras. Eu não queria estar na perto desse sujeito aí, não. Eu já faço os meus pecados, não sou mais santo que ninguém. Já tenho muito temor, imagina eles aí comandando rebanhos e pastos, vamos dizer assim, né? Pastores, e fazendo essa patifaria toda, essa covardia, essa sem vergonhice toda, essa picaretagem toda. São caras de pau, tem que trazer para esse sujeito
Podia pregar e trazer óleo de peroba. Pra dar uma limpada nessa cara de pau deles aí, nessa pachorra, né? E tem nos políticos e tem também nos púlpitos, lamentavelmente. Falando um pouco sobre a pregação do Júnior Trovão, ele pregou em Ezequiel 9, né? Sobre o culto a Tamuz, sobre virar as costas para adorar o Deus Sol. Os sacerdotes estavam adorando e não a Deus, né? Falou sobre o pecado que está lá. Interfere de Deus abençoar a própria congregação, porque você deve lembrar da capa de Acã, enquanto que estava a capa de Acã lá, né? Fazendo pecado lá para o povo de Israel, eles não venciam a peleja. Depois que descobriram que era a capa de Acã, aí eles eliminaram e venceram a peleja, né? Quer dizer, quanto que há algum pecado, Deus não opera. Porque os ouvidos de Deus estão prontos para nos escutar, e a mão dele para nos abençoar. Mas o pecado faz barreira. E o pecado das lideranças impede de Deus operar, com toda certeza. É uma espécie de capa de Acã. É uma espécie de Jonas da vida. Jonas deveria ir para Nínive, foi para Tarso. Entrou numa embarcação, num navio, e lá estavam alguns marujos, marinheiros e tal. Eles iam perecendo por conta de Jonas. Jonas então teve que se atirar no mar, e aí foi engolido pelo grande peixe, que a Bíblia não fala que é a baleia, é só o grande peixe. Se Jonas não se atira, todos eles iam perecer. Inclusive eles falaram: o que está acontecendo? Quem de nós fez alguma coisa errada para ter essa tempestade? Chegar diante de Jonas, Jonas reconheceu o seu erro. E que essas pessoas reconheçam, porque daí a obra vai para frente. Almas são salvas, pessoas são abençoadas, curadas, há alguma manifestação de Deus realmente. E não é mera hipnose, não é mera hipnose transe, achismos, não são meras adivinhações. Que é o que acontece? Quando o sujeito não está com Deus, mesmo ele tendo o dom da revelação, vira adivinhação. Quando o sujeito não está com Deus, o dom dele de profecia vira um dom de maldição. Você deve lembrar do profeta Balaão. Ele tinha o dom de profecia. O que ele profetizava acontecia. Mas foi ele profetizar contra Israel que Deus não mandou. Porque ele foi atrás do prêmio de Balaque. Porque ele era um político interesseiro, um avarento. E deu no que deu. A mula foi lá e exortou. Então acontece a mesma coisa com esses pregadores aí. Aí o sujeito tem dom de cura, mas não acontece a cura é pela metade. A cura é pela metade. Porque só Deus é que pode dar a bênção que nos enriquece e não acrescenta o que? Dores. O sujeito cura ilusoriamente e depois aparece a dor. Que é maligna, porque o Espírito de Deus já não está operando como deve operar. O dom permanece, mas o Espírito de Deus para fazer a obra completa e concreta não ocorre. A pregação, o sujeito tem um dom da pregação, um dom de sabedoria, um dom de conhecimento, um dom da ciência. A pregar distorce a palavra, vira uma mensagem desfocada do alvo que é Cristo, ou do foco que é Cristo, melhor dizendo, vira uma pregação como o Zezé falou, especulativa e investigativa, e não divina. Porque não é pecado você ter um conhecimento, você deve procurar o conhecimento. Mas quando você não tem o conhecimento, você só tem o conhecimento, melhor dizendo, e não tem o Espírito, nada adianta, fica uma coisa vazia. Já diz o ditado, né? É um jargão, o evangelho está na Bíblia, claro. Que a letra mata, o Espírito vivifica. É claro que ali Paulo não estava falando necessariamente da letra escrita, estava falando da letra da lei. Mas a gente pode interpretar desse modo também. Que o muito estudo é canseira e enfado. Não é pecado estudar, é até bom. Sem a unção vira apenas uma rotina, o cansaço de tanto se estudar, se debruçar diante dos livros, diante até mesmo da Bíblia e tal. Porque não adianta você ler a Bíblia toda e não praticar. E o que a Bíblia manda? Jesus primeiramente mandou. O povo erra porque não conhece a Sagrada Escritura. Então você tem que ler a Bíblia. E o poder de Deus. Então você tem que ler a Bíblia, você tem que orar para ter o poder de Deus. E o que Pedro diz? Para crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Graça, favor imerecido. Os dons de Deus nos concede.
dom do Espírito Santo, poder, glória, para fazer a obra, expulsar demônios, curar enfermidades. Tudo isso é bíblico. E o conhecimento, obviamente, você mergulhar no conhecimento tanto de Jesus e de tudo. Porque Paulo vai dizer: examinar tudo e retém o bem, guarda o bem. Examinar Cristo, mas só o Cristo que está citado na Bíblia, né? É tudo, porque Cristo é Deus, Deus criou tudo, está aí tudo criado. Até essa tecnologia que nós vivemos hoje é criação de Deus, ainda que muitos dizem, mas isso é diabólico, mas isso é do mal. Não, Deus permitindo, também como uma ferramenta para o Evangelho. Porque tem muitas pessoas, e até vi a pregação do Zesiel, que ele dizia isso, que só vão escutar notícias do diabo, de jornais do diabo, de mídia do diabo, que diz, olha, quanto a mortandade, olha, quanto a violência. E não vê o outro lado, as operações de Deus, o agir de Deus. Porque a internet é um instrumento, uma ferramenta neutra, que a gente pode usar tanto para o bem como para o mal. Se nós usarmos para o bem, nós podemos propagar o evangelho por ali. E almas podem ser alcançadas. E almas podem ser alcançadas aqui, né? Eu estou falando aqui da internet como se eu estivesse fora da internet aqui. Então, Deus pode tocar em você. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei convosco. E não tem nenhum pecado você cultuar Deus em casa, não tem nenhum pecado, até se possível você quiser fazer um culto online pela internet. É muito mais produtivo e também edificante em alguns aspectos. Pode ser, né? Pode tornar-se. Depende da pessoa querer. E vai alcançar pessoas que, por exemplo, não pode ter um tempo na nação, mas lá pode a internet. Então ela pode ver os cultos em oculto. Né? Porque tem países aí que perseguem, que não pode ter uma igreja. O culto pode ser no lar, como é na China. O culto doméstico eles até aceitam, mas fora não. Tem outros que nem o doméstico. Se eles souber, é um culto doméstico que há a Bíblia, eles vão lá e pegam a Bíblia, né? E vão lá e matam as pessoas, lamentavelmente. Que é uma intolerância forte contra o cristianismo. Há uma cristofobia, né? No Brasil nós temos, de modo velado, e que oculto, mas nós temos e muito. Só você vê o que sofreu a ministra Damares, né? E dentre outros aí que se dizem, aliás, que falam que são cristãos e já a mídia já dá em cima. Então, olhemos tudo com bons olhos de outra forma e tal. Meus caros, acho que eu já tenho para falar, eu falei, tá? Era isso mesmo, sobre a pregação do Zesiel Gomes, o recado que ele deu para a igreja, para os gideonitas, para o Zimar Miguel, para o presidente da convenção, e a mensagem que fica para todos nós da sua pregação: devemos sim fazer missão, às vezes não necessariamente sair de casa, pode fazer perto de casa mesmo, ou na internet, outras possibilidades, e continuar laborando, porque a recompensa vem do Senhor, pois a palavra de Deus diz que o trabalho para o Senhor não é em vão. É um trabalho que não é em vão, né? Porque o resto é o trabalho para nós comer, beber, se vestir. Quando não é para isso, é trabalho para nossa vaidade. Quando não é para vaidade, é para ostentar. E o trabalho do Senhor não é em vão, porque é de eterno. Porque vai ter uma recompensa esplêndida, maravilhosa, que é os céus e tal. Isso que é bom ser sincero, trabalhar de modo justo, não fraudulento, não com segundas intenções, não entrar na obra para ficar rico, milionário, mas sim para ficar rico, milionário diante de Deus, ganhando almas, porque quem ganha almas sábio é, mas vale uma alma perdida salva do que o mundo inteiro perdido. Mas esses avarentos, canalhas, sem o temor de Deus, sem vergonhas, pobres, desgraçados, nus, que é o que Jesus diz para a igreja de Laodiceia, esses não pregam o genuíno evangelho, esses não se preocupam. E quando se diz que pregará o evangelho do reino e virá o fim, também há de se pensar que não é só a questão de pregar o evangelho do reino. Que evangelho estão pregando? Que evangelho do reino estão passando? É esse evangelho da teologia da prosperidade, que é o evangelho do reino? É esse evangelho das maluquices, que já vou dizer assim, neopentecostais? Ou é um evangelho
que fala de Cristo Jesus? É o evangelho do antropocentrismo, do homem como centro? Ou é o evangelho do centro, aliás, do cristocentrismo, de Cristo seu centro? Da mensagem da cruz. É isso que nós devemos pensar. Também não excluir, não fazer acepção de pessoas. Temos Paulo, eruditos, temos que aceitar. Temos Pedro, que não são tão eruditos, mas tão cheios do Espírito Santo, aceitar. Agora, o que nos pode é esse espírito avarento. Isso é algo perverso. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque vê que a igreja cresce, porque vê que vem rentabilidade, porque vê que pede dá. Então vamos pedir, né? Não se preocupe. Aí tem suas casonas, querem manter aquele status, poder, né? E aí você já sabe, né? Como é que funciona isso. Bom, meus caros, eu vou encerrando a live aqui, até porque já está acabando a minha carga, ou tenho que fazer a recarga aqui do celular, ok? Deus abençoe a todos, boa noite. Eu tinha para falar do pastor Zezé Gomes, que foi a pregação, como eu já disse aí no início, que eu mais